21ª semana do tempo comum. Terça-feira. Liberdade e responsabilidade. Números 1730 a 1738. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 1730. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio. Eclesiástico 15:14, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e a este aderindo livremente chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. 1731. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. 1732. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. 1733. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. 1734. A liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a acesse aumentam o domínio da vontade sobre seus atos. 1735. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas por ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. 1736. Todo ato diretamente querido é imputável a seu autor. Assim o Senhor pergunta a Eva após o pecado no jardim: por que fizeste isso? Gênesis 3:13. Faz igual pergunta a Caim. Semelhante pergunta faz o profeta Natã ao rei Davi após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste último. Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. 1737.
Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio de ação, como poderia ser o caso de morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Para que o efeito seja ruim e imputável, é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo, como, por exemplo, no caso de um homicídio cometido por motorista embriagado. 1738. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Este direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública.